Que bom! Estou começando mais um dia e enquanto eu caminho pela cidade, vou partir para a minha segunda das palestras antropológicas prometidas em resposta a um abuso que foi feito por religiosos ao denunciar o meu canal. Eu nunca fui na porta de nenhuma igreja pregar o ateísmo, mas eu não aceito nenhuma imposição moral da igreja. Nós tivemos, durante muitos séculos, uma coisa que foi muito pior do que o nazismo, que foi a Santa Inquisição da Igreja, que culminou, inclusive, com a participação da Igreja no nazismo. Sim, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, os caras do Vaticano ganharam uma grana preta na época do nazismo, diretamente das mãos de Hitler. Sabiam disso, não? Estudem um pouco mais a história. Mas hoje nós vamos tratar de algo que é muito mais antigo. A história era o seguinte: um cara teve 12 filhos. O mais novo deles tinha umas visões, uns pensamentos, umas paradas meio loucas. Um maluco aí. Ele tinha umas visões de sonhos. Daí os irmãos dele tinham inveja dele. E quando ele tinha ido numa parada levar alguma comida ou sei lá o que para os irmãos deram uma surra nele, jogaram ele num buraco, depois venderam ele para mercadores que estavam a caminho do Egito. Ele chegou no Egito, foi vendido como escravo, daí ele foi para a casa de um dos senhores do faraó. A mulher dele achou ele gostosão e quis trepar. Ele não quis, a mulher inventou uma história, ele foi preso. E lá na prisão, um dos funcionários do faraó era um padeiro e o outro, sei lá o que era, acho que eunuco. Eu sei que ele interpretou o sonho dos dois. E um ia viver e o outro ia morrer. Daí ele foi parar na frente do faraó para interpretar um sonho. Tá bom. E o sonho foi o seguinte: queria ter 7 anos de fome e 7 anos de fartura no Egito. Ai, ai. Tá bom. É bonitinha a história, tá? O cara chegar, aí tinha lá 7 vacas gordas, aí surge 7 vacas magras, esqueléticas, e come as 7 vacas gordas. É uma parábola bonita, eu não vou dizer que é feia, mas é muito impossível. E eu explico por quê. Além de antropólogo, eu também sou egiptólogo, eu conheço a dinastia total do Egito. Toda a história, a cultura, os hieróglifos de 4 dinastias diferentes, 4 segregações, 4 templos diferentes do Egito, e eu afirmo com total e absoluta certeza: desde que o povo egito se conhece por gente, nunca existiu um período de 7 anos ininterruptos de fartura e nem 7 anos de fome no Egito. Isso é óbvio porque nenhum povo antigo faz nenhuma única menção a um período de 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Se isso fosse verdade, na época, os sumérios, os assírios, os persas, toda essa gente que tinha uma cultura e uma escrita absurdamente avantajada para a época, teriam feito qualquer tipo de menção em seus documentos oficiais. A história dos 7 anos de fartura e 7 anos de fome é apenas uma história bonitinha. Vamos voltar aos personagens, né? No caso seria José. O José foi para o Egito e lá orientou a construção de enormes celeiros de comida. Dureza. Os egípcios, que tinham o segundo maior conhecimento do mundo em agropecuária, medicina, física, química e astronomia, perdendo apenas para os sumérios, que deram origem aos babilônios. Esse povo não conseguiria prever 7 anos de fartura e 7 anos de fome. É dureza, gente, é dureza.
Eu que estudo muito a cultura egípcia antiga, é dureza eu acreditar nessa história. Sabe por quê? O Egito, durante muito tempo, se tornou referência comercial no planeta. E quando a Bíblia fala em grandes celeiros de comida, olha, esses ixos que estavam vendo essas loucuras lá do outro lado da ponta do Mar Vermelho, vou chegar nisso, hein? Eles estavam vendo lá as pirâmides, ficavam doidões. Nossa, o que será aquilo enorme? O que será aquilo ali? Deve ser celeiros de comida. Escreva aí que é celeiro de comida. Olha, o idealizador das pirâmides do Egito foi o faraó Djoser, juntamente com um grande arquiteto da época, Imhotep. Djoser é um nome muito parecido com José. Muito parecidíssimo. E a coincidência da construção das pirâmides com grandes celeiros de comida. Olha, em toda a Bíblia não há uma única citação de pirâmides. Essa gente então esteve no Egito esse tempo todo e não descreveu uma única pirâmide, um sarcófago, a esfinge, nem nada. As descrições dos hebreus, da Bíblia, do Torá, sobre o Egito são vagas, como se nunca estivessem lá durante aquele período. Essa gente descreve a Babilônia com muita riqueza de detalhes, mas sobre o Egito é vago demais. A pergunta que não quer calar: será que o povo hebreu não foi formado no Egito? Na verdade, foram formados na Cananéia. Naquele tempo nunca sequer pisaram no Egito. Enquanto estavam refugiados na parte oriental do Mar Vermelho, próximo à península do Sinai, se preparando para a invasão de Jericó, será que essa gente olhou para os barcos egípcios na costa ocidental do Mar Vermelho e, reconhecendo que eram barcos egípcios, começaram a se perguntar: que estranho, lá é o Egito, então nós estamos do outro lado do mar? É como se a gente tivesse atravessado o mar. Aí veio algum lunático: que ideia legal, hein? Ah, eu estava lá, foi assim, ó, o mar se abriu, viu? A gente passou no meio do mar. Foi daí que começou essa lenda de abertura de Mar Vermelho, gente. Olha, vocês me desculpem, mas contrariando a Bíblia com fatos arqueológicos comprovados, no entorno das pirâmides foram encontrados diversos ossos de pessoas enterradas, trabalhadores assalariados na cultura egípcia, e eu afirmo isso por conhecer a cultura egípcia. Nunca enterram escravos próximo às construções em que os escravos trabalham. Então, quem construiu pirâmide era gente assalariada, não era escravo, não. Sabe por quê? Como eu disse, a cultura egípcia, a economia egípcia estava num grau de aceleração absurda. Pessoas de várias partes do mundo iam até o Egito para comprar e vender coisas, porque a economia lá estava pipocando. E sabe por que estava pipocando? Porque não tinha escravos em massa. Era um ou outro escravo. Um ou outro, apenas. A grande maioria eram trabalhadores assalariados. Isso fez com que ocorresse o bang. Olha lá, olha, duas crentes falando de religião. Nenhuma delas sabe hebraico. E aí, se uma delas me para poder falar sobre Bíblia, eu falo: beleza, onde você estudou hebraico? Eu estudei no Vaticano. Olha, não me gabando, mas se eu fosse fazer uma palestra sobre pneu de ônibus, eu iria aprender tudo primeiro sobre pneu de ônibus para depois fazer a palestra. Eu não posso falar de uma coisa que eu não sei. E é o que muitos religiosos fazem nas ruas, pregam uma coisa que eles não sabem. Mas voltemos aqui a falar sobre a economia do Egito. Sabe quando a Inglaterra começou, na época da Revolução Industrial, a pressionar o fim da escravidão? Começaram inclusive a abater navios negreiros. Aí o Brasil precisou
promulgar uma lei chamada Lei Bill Aberdeen, banindo o tráfico de navios negreiros. Na verdade, essa lei ela foi chamada de lei para inglês ver, porque na regra parou o tráfico, mas de forma clandestina ainda continuou por um tempo. Até que novos movimentos abolicionistas tomaram as ruas do país e outros países também, porque a Revolução Industrial começou a fazer com que os países produzissem muito, e esses países precisavam de gente para comprar. Daí o pessoal na Europa olhou assim e falou: olha só, velho, que bacana, que galera de escravos. Imagina essa gente assalariada, eles iam comprar pra caralho na mão da gente. Esses caras estavam um pouco se fudendo se o cara era negro, branco, amarelo. Eles queriam mercado, uma força de mercado consumidora. E a abolição da escravatura seria uma mina de ouro, porque o escravo ia começar a comprar sua própria roupa, sua própria comida, o comércio ia bombar, e o pessoal na Europa olhou e falou assim: gente, é uma mina de ouro, vamos pressionar para abolir a escravidão. É o que o Egito fez há muitos anos atrás, tipo 6.000 anos atrás, tá? Se o Egito tivesse se mantido com escravidão, o comércio não seria tão próspero. Os pagamentos no Egito, em uma boa parte, eram feitos através de cerveja. A cerveja, no passado, era uma moeda de troca absurda. Cerveja você trocava por comida, roupa, mantimentos. Havia o pagamento em espécie, pagamento em animais, cortes de animais, cereais. Mas a grande moeda de troca, não só no Egito, mas em outros povos no passado, era realmente cerveja. E como esses vários corpos de trabalhadores foram e ainda são encontrados próximos às grandes construções egípcias, fica comprovado que não houve escravidão em massa no Egito, não. Além do que, os próprios hieroglifos dos principais faraós dessas dinastias, entre eles Tutankhamon, Akhenaton, Tutmés, a própria Cleópatra, que é um período mais recente, o próprio Djoser, peraí, deixa eu só atravessar, entre outros faraós, entre outros faraós, demonstra em seus respectivos sarcófagos, através das inscrições, onde são colocadas informações acerca do conteúdo político do reinado daquele faraó, todos eles são unânimes em defender o livre comércio. Entre os principais faraós do Egito, entre eles aquele que é colocado como o tal faraó que afundou no Mar Vermelho, que é Ramsés II, ou o Ozymandias, o faraó mais sanguinário que teve no Egito, nem mesmo no sarcófago dele a palavra escravidão em massa é colocada, e sim o livre comércio. Sabe por quê, gente? Se o Egito mantivesse escravos em massa, o Estado egípcio teria que gastar um dinheiro absurdo pra caralho pra manter esses escravos. Ali é até o infinito. O escravo adoeceu, o faraó que paga. Roupa do escravo, o faraó que paga. Ao passo que casa do escravo, o faraó que paga. Aí o faraó tem uma ideia: pera aí, eu tô gastando aqui 2.000 conto com cada escravo. O que é que eu vou fazer? Vou dispensar essa gente toda. Aí eu ofereço um salário de 500 conto, quer bem, não quer, foda-se. Pois ele fez isso e triplicou a quantidade de pessoas disponíveis para trabalhar. Uai, o povo vai morrer de fome? Não vai. Então, gente, desculpa, mas a gente, depois que estuda a fundo a cultura egípcia, acreditar que houve escravidão em massa é muito absurdo para se conceber, tá? Não houve o José da Bíblia, não. Não houve. Esses tais grandes celeiros citados na Bíblia não eram celeiros, eram só as pirâmides sendo construídas pelo faraó de Djoser. Dureza. Os hebreus não sabiam nem o que era uma pirâmide. E isso demonstra que, no começo das escrituras egípcias, hebraicas, a única coisa que se sabia sobre o Egito é que haviam algumas construções enormes lá. E aí o pessoal do outro lado da margem do Mar Vermelho começou a alucinar que aquilo seriam
celeiros de comida e que teria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Dureza. Olha, eles iriam gastar 3 dias para subir ali a encosta do Mar Vermelho e perguntar a qualquer mercador o que é aquelas construções enormes lá, antes de começarem essas alucinações doidas sobre grandes celeiros de comida, 7 anos de fome, vacas magras comendo vacas gordas. Isso tudo é lenda, alucinação. Olha só que nojo. Uma hora dessa e um imbecil com um som alto. Dureza, hein? Não, eu vou passar por ali para eu ser incomodado. A humanidade é cega. Bom, continuando aqui o nosso relato, se eu conseguir falar com essa barulheira ridícula que está aqui, eu vou te falar, viu? É apelação demais. Quem quer comprar uma coisa, compra. Quem não quer, não compra. Deixa eu passar rapidinho. E tá perdendo. Nossa. Venha pra cá. Cia Gigantes da São João Laticínios. Droga, barulheira. Encheção de saco, só. Bom, continuando aqui. Sobre esse relato da chegada de um José no Egito. Olha, gente. Astronomia, biologia, medicina, física, agricultura no Egito eram muito aceleradas. E não há nenhum registro arqueológico de um período de seca de 7 anos no Egito. Se isso tivesse acontecido, nós teríamos grandes vestígios no Cairo, no Rio Nilo. A arqueologia não encontrou nenhuma base estrutural, nenhuma rede fluvial com resíduos de seca prolongada em toda a extensão do Rio Nilo. E pessoas de Roma, do Vaticano, têm interesse em encontrar isso e não encontraram. Não há nenhuma única evidência de um período prolongado de seca no Rio Nilo, sendo esse o rio que possibilitou a existência larga do Império Egito Antigo. Então, sendo assim, fica descaracterizado o seguinte: escravidão em massa no Egito Antigo não existiu. Construção de grandes celeiros de comida por um tal José não existiu. Período de 7 anos de seca no Egito não existiu. Se tivesse existido, a arqueologia já teria descoberto. E não descobriu, nem vai descobrir.